Fala galera, tudo bem? Hoje o vídeo é especial. Hoje vamos falar um pouquinho da história de uma das minhas bebidas favoritas, o café. E também uma das bebidas mais importantes da história do Brasil, que marcou a nossa história e que marca, alguns momentos importantes e fundamentais da nossa história e, quiçá, do mundo. Porque o café é uma das bebidas mais populares do mundo. Uma das bebidas mais conhecidas e que de forma geral estão presentes em todos os lugares e culturas do mundo com um ar de charme, E presente quase no dia a dia de todas as pessoas. Então esta bebida que literalmente tem no significado da sua palavra força, É uma das bebidas que se popularizou aí durante o século XIX e 20, justamente no momento em que a Revolução Industrial exigia esta vigorosidade dos seres humanos no processo da Revolução Industrial. Então, dentro desta lógica, esta bebida vai se popularizar e o Brasil vai se transformar neste momento num dos maiores ou no maior produtor de café que o mundo teve, E que até hoje é um dos principais produtores mundiais e que tem uma das melhores qualidades desta bebida no mundo. Então esta bebida que possivelmente surgiu na Etiópia, quando os pastores percebiam que suas cabras, seus animais ali de pastoreio, comiam algumas frutas pelo chão, vermelhinhas, amarelinhas, e ganhavam a partir dali um pique, bastante interessante, o que chamou a atenção para essas plantas que esses animais comiam. Exatamente como que aconteceu esta transição para chegar nesta bebida que hoje nós tomamos aí diariamente, não se tem um registro histórico exato de como que se deu esse processo da elaboração, da confecção do café nesta lógica, Mas os primeiros grandes registros apontam que em 575 depois de Cristo nós já temos alguns registros aí deste consumo desta bebida. A partir daí, no Brasil especificamente, o primeiro registro desta planta do pé de café de 1727, com Francisco de Melo Palheta, Este sujeito bandeirante ganhou de presente do governador da Guiana Francesa algumas sementes de café escondidas em um buquê de flor, aonde ele plantou pela primeira vez no Pará. E 100 anos depois, esta planta já dominava algumas das principais regiões do país e passa a ser plantada sistematicamente a partir daí de forma comercial, já que esta economia agora desta bebida se expandia em larga escala pelo mundo. E aí a região do centro-oeste brasileiro, São Paulo, Rio de Janeiro, sul de Minas, Espírito Santo, uma parte da Bahia, norte do Paraná, vão encontrar e vão se tornar as regiões ideais aí que adquirem ou têm as condições climáticas, solo, clima ideal para a produção desta planta. E aí, aí o Brasil vai viver uma intensa mudança com este momento, Este contexto, marca também um momento importante e econômico da história do Brasil, Por isso o café tem aí um peso significativo, já que o Brasil vivia aquilo que nós chamamos de um hiato econômico. Desde o fim do ciclo do ouro, lá no século XVIII, o Brasil não tinha aí um produto literalmente econômico que desse uma sustentação ou trouxesse uma base de estabilidade econômica para o Brasil nessas circunstâncias. Então, este momento do final do século XVIII e início do século XIX marca um momento de crises econômicas, financeiras para o Brasil, que vai trazer estabilidade do primeiro reinado, e todo aquele contexto histórico um pouco turbulento da história do Brasil. E o café, nesse momento, quando ele aparece, passa a ser plantado e ganha este mercado a partir da década de 30, de 40, de 1830 e 1840, isso vai trazer também um grande benefício para o Brasil e também ajuda consideravelmente a gente entender o início da estabilidade política do segundo reinado, do governo do Dom Pedro. Lembrem que esse primeiro momento do segundo reinado, ali, dessa estabilidade de disputas políticas, também está envolvendo uma questão econômica do Brasil. Então o café e a lucratividade que o café traz também ajuda consideravelmente nesta estabilidade política do Brasil a partir deste momento. Então o resultado desta economia do café
vai fazer com que o Brasil tenha então esta base a partir daí, né? O Brasil leva uma grande vantagem no início do século XIX, os dois maiores produtores de café do mundo, que era a Java e o Haiti, tem um grande problema na sua produção, o que favorece que o Brasil aí desponte como um grande produtor mundial do café e se transforme, no final do século XIX, no século XX, o maior produtor de café do mundo neste momento, né? A primeira grande região produtora de café que nós vamos ter no Brasil aí é o Vale do Paraíba, que de 1830 até 1870 vai ser o maior produtor de café que nós vamos ter no Brasil neste momento. Depois, né, o formato da produção de café é um pouco exploratória, né, provocou desmatamento. O café também é uma planta que esgota os nutrientes do solo muito rápido. Então, e ainda nesse momento o avanço da agricultura do café ainda não percebia claramente essas características, então vai fazer com que essa região esgote esses nutrientes, e aí a produção de café começa a se disseminar ali pelas regiões oeste paulista, vai vir para o norte do Paraná, vai pegar um pouco de Minas, um pouquinho da Bahia, Espírito Santo, e vai migrar por aquela região, mas a grande produtora de café que o Brasil vai ter é o Centro-Sul do Brasil. Então, por isso também, uma das grandes mudanças trazidas pela economia do café para o Brasil é a mudança do eixo econômico do Brasil para esta região aí, São Paulo, Rio de Janeiro, norte do Paraná, né? Essa região então aí passa a ser o grande eixo econômico do Brasil a partir desse momento e consolida uma nova fase da história do Brasil. Esses grandes produtores de café vão formar um novo grupo de elite do Brasil e que rapidamente estes ganhos econômicos vai fazer com que essa galera passe também a questionar e desejar participação política, né, o que vai marcar a história do Brasil, já que o final do século XIX, essa elite, esses barões do café, como vão ser chamados, vão marcar a política nacional pela disputa dos seus interesses, a busca por atender os seus interesses, e aí vão formar uma nova elite econômica que vai governar o Brasil, vai controlar politicamente o Brasil durante a primeira fase da República, tanto é que a nossa primeira fase da República Brasileira também fica conhecida como República do Café com Leite, já que era governada e era controlada pelos grandes produtores de café e essas elites a partir deste contexto da história do Brasil, tá? A produção de café no Brasil também traz algumas mudanças e alguns impactos assim nem tão positivos, né? Então o grande formato da produção do café no Brasil se dá por aquele sistema da plantation, que vai marcar a colonização aqui da América, né? Então a produção de café mantém aquela mesma característica da produção do açúcar brasileiro, né? Agora só no Centro-Oeste. Então grandes latifúndios, grandes propriedades rurais e em especial a utilização de mão de obra escrava na sua grande maioria. Só que neste momento do avanço da economia do café, o Brasil já começava a desenhar a abolição da escravidão. Então em 1850 nós temos a primeira grande lei efetiva que vai começar a escrever a história da abolição da escravidão na prática, efetivamente. Então nós temos a Lei Eusébio de Queiroz, que acaba com o fim, né, ou coloca fim ao tráfico negreiro internacional. Então a produção de café nesse momento em expansão no Centro-Oeste vai provocar algumas mudanças nesse panorama da escravidão. Primeiro, as condições, né, de vida dessa população é extremamente precária, isso é um assunto para um outro momento, mas essa economia, nessa característica, provoca um intenso fluxo interno da escravidão. Então aquelas regiões economicamente mais distantes, ou que viviam crises econômicas, como é a região nordeste brasileira, que vive a crise da baixa econômica do açúcar, vai ver essa possibilidade de vender esta mão de obra escrava excedente nessas regiões para essa região do Centro-Oeste, onde precisava e exigia-se mais mão de obra para a expansão dessa economia cafeeira. Então, o tráfico interno, né, o fato de também o Brasil parar com o tráfico internacional, provoca aqui no Brasil ainda algo que é bem pouco discutido, que é o estímulo da reprodução dos escravos, para que os escravos, né, as pessoas que estavam na condição de escravos, reproduzissem, tivessem filhos, para que esses filhos, né, se tornassem escravos no futuro e esse sistema de mão de obra e de utilização de mão de obra escrava continuasse sendo alimentado nesse sentido. Mas outro evento provocado
pela produção do café no Brasil é a estimulação da vinda dos imigrantes. Então, como a mão de obra escrava era algo que já se desenhava o seu fim aí, né, felizmente, estimula-se os fazendeiros e começam a estimular e ver na vinda dos imigrantes para a substituição da mão de obra aí, algo que vai provocar também grandes mudanças no Brasil nesse momento. Tá? Então aí nós temos uma grande dinâmica ligada a este café, né, que vai ser a nossa principal economia durante todo o processo do final do século XIX, início do século XX, mais especificamente a economia brasileira vai se pautar nesta economia cafeira até 1929, quando a crise de 29, lá, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, provoca um grande impacto nesta economia, na política nacional por causa disso. Então o Brasil tem uma história muito íntima com esta deliciosa bebida, conhecida também como o ouro negro, né, aqui no Brasil, pela riqueza que vai produzir nesse sentido, né? O café também produz algo que vem com esse legado negativo, que é os impactos ambientais, né? Então é uma produção, um sistema de produção que esgotava muito rápido o solo, né, pelo formato da planta, pela sistematização da planta, e um dos grandes impactos e legados da economia do café para o centro-oeste brasileiro é a devastação e o desmatamento da Mata Atlântica, que para abrir as fazendas, para abrir as plantações e fazer as plantações de café nesse momento, e por causa do estímulo econômico, isso houve um grande incentivo, o Brasil acabou desmatando aí boa parte das suas reservas de Mata Atlântica, quase a destruindo completamente. Então isso infelizmente, um desses impactos trazidos por esta deliciosa bebida, né? Que hoje, claro, tem outras características, mas que tem uma proximidade com a nossa história muito grande, assim como com um grau de importância, assim como tem o açúcar, como tem o ouro, né, como vai ter outras questões aí da industrialização mais para frente, mas esse momento do século XIX, início do século XX, é marcado, e não tem como falar de história do Brasil sem falar daquele bom, querido e fofinho café que a gente toma todo dia aí, que está dentro da nossa cultura e dentro da nossa genética enquanto brasileiro. Beleza? Ó, gostou? Curte, compartilha, segue o canal aí que a gente vai ter mais história por aí.